Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e quero dar uma boa tarde a todos os caros ouvintes da palavra de Deus. Quero dizer sempre, como a gente tem falado em todas as lives, que é uma alegria, é um prazer que a gente sentimos, uma alegria muito grande, estar compartilhando com os irmãos, com o nosso próximo, com a palavra de Deus, que é maravilhoso para nossas vidas e para o nosso coração. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar aqui apenas 3 versículos que se encontram no livro de Romanos, no capítulo 5, e o verso 12, o verso 6 e o verso 8. No verso 12 diz a palavra do Senhor: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. E o versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E o versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está 3 versículos da palavra de Deus. E a gente vê aqui que esse texto aqui ele vai falar muito sobre o pecado. O pecado no ser humano, na vida das pessoas. E esse ministério que a gente trabalhamos, ele é o ministério que a gente trabalhamos é o templo de Jesus, chegou para você, é a salvação. A gente trabalhamos muitos com arrependimento, com confissão de pecado, e o Espírito Santo de Deus tem nos usado para falar nesses últimos tempos, esses últimos dias e tempos, sobre o pecado, as consequências que ele traz, o problema que é o pecado, a separação que o pecado separa o homem diante da presença de Deus. E como a gente viu aqui nesse versículo 12, que diz que pelo homem, esse homem foi Adão, como nós sabemos, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então se dá a se mostrar claramente através da palavra de Deus, que todos têm culpa, todos são culpados, todos são pecadores. Mas há uma solução para a vida do pecador, como a gente tem tantas lives já gravada, mostrando a solução que é Jesus Cristo, como aqui nesse versículo 6 fala a palavra do Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, o pecado é tão triste, terrível, que ele enfraquece a alma do ser humano. Ele fortalece a carne para pecar. O ser humano ele tem força para pecar, para fazer as coisas erradas, mas há uma fraqueza no seu espírito grande. Ele não tem força para se achegar à presença do Senhor Jesus Cristo, porque o pecado ele forma ali uma barreira ali entre o homem pecado e Deus, que o homem não tem força para chegar ao Senhor. Mas no versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando a gente compreendemos isso aí, então quando a gente entendemos que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para morrer por nós, nós ainda em pecado, como Ele morreu pela minha vida, porque aqui fala da morte de Jesus, é um significado muito importante para nossas vidas. Sem a morte de Jesus, do Filho de Deus aqui dentro do mundo, não havia salvação, não havia transformação de vida, não havia o reino dos céus para nenhum ser humano, mas a morte de Jesus Cristo é que traz tudo isso para nossas vidas, é quem traz a libertação, traz a salvação na vida das pessoas, é a morte de Jesus Cristo, porque a gente vê o quanto o pecado que muitos acham que isso aí é tão maravilhoso para as suas vidas, que o qual a gente já tem falado tanto sobre a indignação, a resina do pecado, o mal que é o pecado, a prejudicação que prejudica o ser humano, que traz o ser humano ao engano, fecha os olhos da alma do ser humano para não ver o poder de Deus, fecha os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, mas Jesus Cristo é a solução em toda a vida de todos aqueles que ainda estão vivendo uma vida impiamente,
ainda estão no pecado, ainda estão escravizados, ainda vivem praticando as coisas que estão favorecendo o seu corpo, os desejos da sua carne, mas estão prejudicando a sua alma, que é o pecado. Então a gente vê pela palavra de Deus que essa oportunidade que Deus nos concedeu já para aqueles que o qual Jesus Cristo já transformou a vida, e para aqueles que estão sendo transformados, para aqueles que vão ser transformados, é essa oportunidade, porque o pecado, ele praticamente, ele causa uma consequência grande na vida do ser humano, que ele deixa uma sequela imensa, que só quem cura e sincretiza essas sequelas da vida do ser humano é o arrependimento e a confissão de pecado. Se hoje você se acha nesse estado, hoje o seu corpo físico está bonito, está preparado para viver a sua vida no dia a dia, como você quer na liberdade, mas você já sente dentro de você que está uma sequela, e essa sequela vem se multiplicando a cada manhã, e não está havendo solução para essa sequela que está dentro do seu espírito, ali oprimindo o seu coração. Você já procurou solução, procurou jeito e não encontrou, e essa sequela vem aumentando, a causa vem se multiplicando. Só existe um remédio para essa sequela que está dentro do seu coração. É o arrependimento e a confissão desse pecado, que o qual a cada dia está levando você para o término final da sua vida. Aceite Jesus, entregue a sua vida para Jesus, confie nele, que ele é a solução para todos os seus problemas. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Amém.